Mas eu gostaria antes, se você puder, por gentileza, falar para a gente um pouquinho sobre o que é esse Grupo Wagner, né? Especialistas avaliam que pelo menos 40 mil homens atuem na linha de frente como parte do grupo, né? São soldados paramilitares e que se não fossem eles, a Rússia não conseguiria ficar tanto tempo nessa guerra. Acho que é importante contextualizar, porque é tão distante da nossa audiência aqui no Brasil, a gente entender o que é esse grupo, que é um grupo perigosíssimo. Vivian, isso é bastante importante, porque esse é um grupo que é utilizado pelo governo russo como uma milícia paralela. Por que milícia? Por que a existência de um grupo que não faça parte do exército? Justamente porque aí o governo pode sempre dizer: não fomos nós que cometemos essas atrocidades, não fomos nós que cometemos esses crimes, os crimes são cometidos por uma entidade ou por um grupo que não tem nenhuma relação institucional com o Estado russo. O Grupo Wagner não surgiu na guerra na Ucrânia. Ele já fez o trabalho sujo do governo russo, por exemplo, na África. Em vários países africanos, era justamente o Grupo Wagner que atuava em defesa dos interesses russos. Por quê? Porque aí, claro, a gente precisa entender como é montada a estrutura de poder na Rússia. A estrutura de poder tem, claro, Vladimir Putin na cabeça dessa estrutura, mas é uma estrutura montada em pactos. Pactos com governos locais, pactos com grupos criminosos, pactos com mercenários. O Grupo Wagner, Vivian, é um dos 300 grupos de milícias que existem na Rússia. 300 grupos de milícias. Ou seja, é um Estado formado de uma maneira, hoje, extremamente complicada. Qual é a grande dificuldade? A dificuldade é que, claro, eventualmente, esses grupos de mercenários, e aí o nome, não é por acaso que a gente acusa uma outra pessoa, e aí seu mercenário, etc. No caso deles é verdade, é exatamente isso. Então não tem como você dizer: eu não sabia que eventualmente eles podem romper a lealdade com o Estado russo. Não, isso, é assim que funciona. E aí o que aconteceu no fim de semana foi, claro, uma grande tensão quando esse grupo, que é a principal milícia hoje dentro da Rússia, disse que, olha, não temos qualquer lealdade, vamos tentar derrubar Vladimir Putin. Houve um acordo, ninguém ficou exatamente sabendo que acordo foi esse, mas o que é que isso gerou? Uma enorme instabilidade e, como Celso Amorim me disse nesse fim de semana, enfraquece sim a posição da Rússia, não só no conflito, como no próprio mundo. Vladimir Putin, que tinha prometido aos russos ao longo de anos estabilidade, ele passou nos últimos anos a prometer também a reconquista da grandeza da Rússia. Agora fica muito complicado ele, obviamente, seguir com esse discurso quando algo interno, absolutamente doméstico, na Rússia, colocou em xeque a sua própria posição de líder. Então, o Celso Amorim, de uma forma também bastante cautelosa, porque, obviamente, a gente não sabe todas as informações, deixou muito claro que essa é uma situação que fragiliza a Rússia neste momento. Ele, no caso, o embaixador Celso Amorim, tem sempre dito uma frase que é bastante simbólica e que, neste fim de semana, passou a ser dita também pelos europeus, que é o seguinte: se cai Vladimir Putin, dentro de um sistema, talvez, de poder estabelecido, assume o vice-presidente, ou poderia assumir o presidente da Câmara de Deputados, como se fosse algo, vamos dizer assim, institucional. Agora, no caso da Rússia, quem é que ousa dizer o que vai acontecer no dia seguinte à queda de Vladimir Putin? Ninguém. E aí, a grande preocupação dos europeus desses últimos dias foi saber justamente isso. O que aconteceria se a Rússia entrasse numa guerra civil? Essa é uma pergunta que ninguém tem como responder. E não é uma questão interna só da Rússia. Uma guerra civil na Rússia significa uma desestabilização do cenário internacional, sem dúvida nenhuma. Não estamos aqui defendendo Vladimir Putin, não é isso. Nós estamos falando justamente do que acontece quando um país desse tamanho entra numa ebulição dessa natureza. E por isso, claro, muita atenção neste momento para saber, em primeiro lugar, o destino da própria guerra e, dois, o destino da própria Rússia.
Só para a gente falar um pouquinho mais do grupo, porque até para a gente poder fazer um pouco de paralelo com o Brasil e pensar. Eu estava dando uma pesquisada, mas obviamente você sabe muito mais e pode nos ajudar aqui. Esse grupo foi criado em 2015 e foi criado ali num acampamento próximo a uma base da inteligência russa. Inclusive, normalmente a maior parte dos integrantes desse grupo são ex-militares que sabiam e tinham interesse de voltar a usar arma com respaldo oficial. Né? E foram treinados ali também com armamentos desse grupo, dessa base de inteligência do Exército. Quer dizer, tudo muito interligado. Digo isso porque a gente fala em acampamento, em Exército, a gente lembra muito do que aconteceu aqui no Brasil. O Dmitry Utkin é isso, né? Que é o Wagner, na verdade, né? Que usa esse codinome. Ele tem símbolo da SSS tatuado no corpo. Ele é um cara conhecido por defender a supremacia branca e ele é um destemido executor de ordens. E, na verdade, quem manda no grupo mesmo, porque ele segue as ordens, né? Mas é um cara que tem muita grana. Então, também tem uma pessoa por trás. Inclusive, eles são responsáveis também, né, Jamil? Foram acusados, eles têm uma empresa de disseminação de fake news, estiveram por trás de todas as fake news que foram disseminadas durante a eleição do Donald Trump. Então, é um negócio que tem um cara que é um sanguinário na frente, mas por trás dele um cara que tem muita grana e um interesse econômico absurdo. Eles são muito poderosos e perigosos, né? São muito poderosos, Vivian. Acho que você colocou uma questão muito fundamental. Não são apenas homens armados. Não é só isso. Né? Essa milícia, ela detém contratos, ou pelo menos os líderes dessa milícia, não estamos falando do soldado ou daquele cara no front. Não é isso. Mas os líderes dessas milícias, e dessa milícia especificamente, têm contratos assinados com o governo Putin. Né, contratos de licitação pública, para vocês terem ideia. Então, claro, licitações públicas bastante questionáveis. Mas eles têm, ou seja, eles inclusive são pagos para isso. Agora, por que você, como Estado, teria um grupo dessa forma? Justamente para que atrocidades possam ser cometidas, ou, vamos dizer assim, o trabalho sujo tenha de ser feito, sem que jamais o líder do país, ou o líder do exército, ou a pessoa encarregada, seja eventualmente levada aos tribunais. Por quê? Porque mesmo numa guerra, isso é fundamental a gente entender, parece que não, mas mesmo numa guerra existem regras. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha justamente faz esse monitoramento. Não é só um monitoramento, existem os acordos basicamente assinados, portanto, os exércitos têm responsabilidades. Fala, mas ninguém cumpre. Não, ninguém cumpre, mas quando não cumpre e quando eventualmente chega em Haia, por exemplo, são condenados. Então, você ter um grupo paralelo, que ao mesmo tempo é um poder econômico e um poder financeiro, e um poder militar, você tem, obviamente, um caminho. O problema é quando isso sai do controle. E é isso o que tem acontecido. Insisto, a palavra mercenário, ela obviamente explica muita coisa. A questão quem é que pagou, quando é que isso foi pago, por que essa dissidência tem acontecido dentro da própria Rússia. Todas são perguntas ainda não respondidas. Só um detalhe muito interessante. O governo russo, numa das batalhas por uma das cidades na Ucrânia, olha o que o governo russo disse, acusou o grupo Wagner, isso não é uma informação de bastidores, não é nada disso, isso foi dito oficialmente pelo governo russo. O governo russo acusou o grupo Wagner de estar passando informações para os ucranianos sobre o posicionamento dos militares russos naquela batalha específica, que os russos perderam. Então, olha só, um grupo doméstico justamente passando essa informação. Insisto, esse é o perigo de você ter mercenários fazendo, obviamente, um trabalho paralelo ao Estado. Jamais a lealdade vai ser ao Estado, jamais vai ser ao líder, vai ser aos seus interesses próprios, e é isso que a gente tem visto. Qual é a grande dificuldade da comunidade internacional hoje? Entender o que é que está acontecendo dentro da Rússia. Extremamente complicado. Não, extremamente complicado e perigoso, muito perigoso. Jamil, obrigada, super obrigada, porque foi importante também para a gente... Diga. Queria só chamar a atenção para dois elementos muito rápidos. O primeiro deles é que quando Putin, no sábado, fez aquele discurso dizendo que tinha sido uma traição ao país, foi apunhalado pelas costas, ele fez uma comparação, àquela situação, à Revolução Bolchevique, né? Que esses traidores estavam caminhando para isso. Quem é que foi o traído, vamos assim, se a gente colocar nesse contexto? O czar, né?
E aí a pergunta, ele está se colocando na posição do czar? Porque se for isso, é de uma ironia gigantesca, né? Que justamente o presidente russo hoje se colocou na posição do czar, que naquele momento foi derrubado, assassinado, etc., numa situação de revolta interna. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem uma ligação com um grupo que tem, obviamente, facções e de uma ideologia de extrema-direita. Só que oficialmente ele diz que ele luta na Ucrânia para desnazificar a Ucrânia. Mas calma aí, você luta na Ucrânia para desnazificar a Ucrânia, mas você tem um aliado militar que é declaradamente neonazista? Que confusão, não? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque antes a gente saltar a conclusões de que, olha, o Putin, porque ele é contra os americanos, então ele está no nosso campo, ou porque existe um embate internacional assim, a resposta é essa. Gente, infelizmente, não existem respostas fáceis e não existe uma situação simples em nenhuma guerra, muito menos nessa. Então, antes de chegar naquelas conclusões de que, não, eu tô do lado da Rússia porque é um absurdo que a OTAN faz, etc., pode até estar, mas vamos entender o contexto inteiro para entender que, infelizmente, numa guerra, as relações de poder, essas relações são muito mais complexas do que preto e branco, o bem e o mal, etc.